Se você é um daqueles que é apaixonado por Jesus, aplaude Ele com mais força. Se você está aqui por causa dEle, celebra com alegria e senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, que bênção, que bênção, que bom estarmos aqui essa manhã. Jesus está presente neste lugar e certamente Ele preparou esse lugar para ministrar uma bênção especial na tua vida, amém? Não fiquem desesperados, não fiquem preocupados. Deus está no comando, Ele ainda tem o comando das coisas, viu, irmãos? Fiquem em paz. Eu quero liberar uma palavra de vitória para a tua vida nessa manhã, para a tua família, porque certamente Jesus Cristo está entrando na tua causa. Não se desespere, você que está preocupado com a ameaça dessa doença, com a ameaça da prosperidade, as finanças estão complicadas, você vai ver milagre de Deus acontecer, porque Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Ele faz surgir um milagre dos lugares menos esperados. Ele vai socorrer a tua vida, vai trazer paz para a tua casa, vai prosperar as tuas finanças e vai trazer o livramento dessa doença e dessa enfermidade. Se você creu, aplaude novamente a Jesus. Glória a Deus, que bênção. Amados, nós estamos hoje encerrando uma campanha de 7 dias de jejuns e orações, e nós já havíamos feito a semana retrasada, fizemos essa semana uma corrente de 7 dias, e eu quero encorajar você a pensar mais uma vez essa semana. Nós não vamos fazer os 7 dias essa semana, vamos fazer apenas 3 dias. Nós vamos fazer na quarta-feira, sexta-feira e domingo. Aí você pensa qual desses dias você pode se separar e se consagrar a Deus em jejuns e oração, orando primeiro por você, por sua família, por sua casa, por sua empresa, por seu trabalho. Aí você vai separar um momento para interceder pela igreja, pelos membros que estão passando ou padecendo algum tipo de enfermidade, algum sofrimento emocional, alguém que está passando por alguma dificuldade na área da doença, na área das finanças, na opressão. Aí você lembra também da liderança da igreja, os pastores, obreiros, diáconos, e assim Deus vai fazendo com que a obra dele vai fluindo para a glória do nome de Jesus, porque a oração facilita o trabalho do reino, amém? A oração é o segredo da nossa vitória, glória a Jesus. Então você já pensou aí, quantos de vocês podem estar orando e jejuando nas quarta-feira, na quarta-feira próxima? Quantos? Que bênção! Olha, aumentou mais o número de crente, irmão, que gosta de crente que gosta de jejuar. Não estou dizendo que vocês não sejam crentes, olha lá, olha o que eu estou dizendo que está sendo gravado aqui para depois conferir. Olha lá, na sexta-feira, quantos podem fazer isso? Lembrando sempre que o jejum é bom para você, não para mim, né? É bom para você, é que no momento que você está jejuando, introspectando espiritualmente, colocando a tua vida no altar de Deus, quando você intercede, você rompe as trevas, você rompe as barreiras de Satanás, alcança o coração de Deus e ainda abençoa aqueles que estão na tua frente, amém? Então agora no domingo, quantos podem no domingo? Seria tão bom se todos vocês pudessem jejuar nos domingos, gente. Eu sei que tem gente que não pode, não tem saúde para isso, mas seria bom aqueles que têm capacidade física, todo domingo fazer um voto de estar jejuando nesse dia e falando assim, olha, bonequinho de carne, no domingo você está enrolado, você vai jejuar até 2 horas e depois vai para o festival de sorvete, encher o bucho de sorvete. Seria essa a tese, né? Seria bom. Festival de sorvete vai ser maravilhoso para quem gosta, vão degustar sorvete de toda qualidade, picolé. Gente, eu descobri que nesta empresa tem picolé de cuscuz, picolé de tapioca, picolé de mandioca, picolé de tanta coisa. Eu falei, meu Deus, é verdade, tem picolé de café, picolé de cappuccino. Eu falei, rapaz, eu vou experimentar um de cada, vai ser bênção, já está pago mesmo. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Espero que vocês estejam contribuindo com esse festival que vai acontecer mais tarde. Nós vamos encerrar a campanha no final da pregação, nós vamos todos orar juntos e vamos estar encerrando então a campanha dos 7 dias de jejuns e oração. Para o céu se caminha de joelhos, amém? Diga para o teu vizinho, para o céu se caminha de joelhos. Até porque
o caminho é estreito e a porta também é. E ainda tem dificuldade, abrolhos, tranqueiras e espinhos. Olha só, um caminho não é fácil. Tem muita gente ensinando caminho fácil, não é? Mas Deus está conosco, amém? Vamos rapidamente refletir sobre uma coisa que eu queria contar para os irmãos e relembrar para os irmãos algo que tem acontecido durante toda a história da igreja. E para isso eu vou usar uma palavra do apóstolo Paulo que se encontra na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, o verso 16 ao 19. Vamos fazer essa leitura assim. Colossenses capítulo 2, versos 16 a 19. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de festas da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Não permita que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento que é dado por Deus. Amém? Amados, essa epístola é interessante, ela tem muita coisa que traz instruções extraordinárias para nós. E se nós pararmos para pensar na dinâmica da igreja, ou das grandes religiões, nós vamos entender que geralmente não há unanimidade nas coisas relacionadas às palavras das Escrituras Sagradas. Por exemplo, no judaísmo, nós temos a religião máter dos judeus. Porém, dentro do judaísmo, havia a sua fragmentação. E isso era dado por conta das interpretações que alguns líderes tinham da própria Escritura. Era a mesma Escritura, mas eles tinham entendimentos divergentes, e isso fazia com que se criasse grupos distintos. Por exemplo, os fariseus, os saduceus, herodianos, sicários, e tinha também os essênios. Os essênios eram considerados um dos mais radicais. Eles nem queriam viver em sociedade, eles foram morar no deserto porque não queriam comunicação com ninguém, considerando que eram todos impuros, só eles que eram santos. E assim acontecia no tempo de Jesus. E também nós temos visto na grande religião do islamismo algumas divergências. Nós temos os xiitas, nós temos os sunitas, e aí surgiu um outro grupo mais radical do que os radicais que já existiam, mais fanatizados, chamados Talibã. E os irmãos conhecem a história disso. E as outras grandes religiões também contêm essas divisões. E o cristianismo não está isento disso. O cristianismo também possui dentro desse mesmo uma fragmentação que não é feita por Deus, senão pelos homens. E isso é dado por conta de divergências, de uma interpretação diferente das Escrituras. Percebo que já desde o começo o apóstolo Paulo, ele está citando esses acontecimentos lá pelo ano 65 do nosso tempo, quando a igreja estava consolidada, estava começando a surgir as primeiras literaturas teológicas e doutrinárias dos apóstolos, estavam começando ainda a produção desses documentos, e ele já estava dizendo que naquele tempo também já estavam no enfrentamento de divisão dentro da igreja. Por quê? Porque alguns dos colossenses estavam dispostos a seguir a doutrina dos apóstolos, outros já haviam se contaminados com as doutrinas gnósticas que estavam encontrando na igreja um terreno farto para a sua disseminação de heresias. Ou seja, já naquele tempo havia um pouco da fragmentação dado ao entendimento que as pessoas tinham na interpretação das Escrituras Sagradas. Ora, o tema que eu gostaria de dar para essa breve reflexão é: ninguém te engane. Diga para o teu irmão: ninguém te engane. Isso. Agora vamos ver os irmãos, vamos esquecer um pouco o fundo histórico
lá da base da igreja. Vamos ultrapassar todos esses anos e vamos falar a partir do século 17, que é o tempo pós-reforma e é o tempo da modernidade. Ora, se você observar, o mundo era o mesmo até o século 17 e 18. Eram as mesmas coisas, não tinha muita tecnologia, não tinha avião, não tinha carro, tudo era no carroção, cavalo, eram as mesmas coisas desde o tempo de Jesus. As tecnologias eram bem poucas, tanto na medicina, como nas coisas de mobilização, eram quase as mesmas coisas. Depois, a partir daí, é que começam uma guinada de modernidade, começa, depois da Revolução Francesa, começa a ter um monte de coisas novas que vão surgindo. E aí nós começamos a pensar nesse período agora, dessas fragmentações dentro de nós, porque o que a Bíblia diz é que um reino dividido não prevalecerá. Nós não podemos estar divididos. Se nós cremos na palavra de Deus e andamos segundo a palavra de Deus, nós precisamos... Lembrei agora de uma irmã. Desculpa aí. O pastor Gilmar foi fazer o culto na casa de alguém. Eu vou falar pastor Gilmar por ilustração. Aí ele chegou lá, tinha esquecido a Bíblia. Aí ele falou assim: irmão, você tem uma Bíblia aí para me prestar? Ela veio com a Bíblia de zip, tirou o zip e deu para o pastor. Quando o pastor abriu, caiu uma tesoura. E ela falou assim: pastor do céu, glória a Deus por isso, que bom que o senhor veio aqui hoje. Tem 6 meses que eu estou procurando essa tesoura e não acho. Foi uma benção a vida do pastor, mas 6 meses que não li a Bíblia. Então, irmãos, vejam que nós esquecemos esse percurso lá da base e entramos agora no processo da atualidade. A Bíblia diz que um reino dividido não prevalecerá. Quando Josué substituiu Moisés para tomar a terra prometida, a Bíblia diz que ele acampou daquém do Jordão, defronte de Jericó. Se você observar no mapa geográfico de Israel, Jericó está praticamente bem no centro, no sudoeste do estado, no sudeste do estado. Então o que acontece? Quando ele acampa ali, significa que ele está no meio do país que ele tem que tomar. Qual é a providência dele? Ele começa o embate de guerra, da maneira que vocês conhecem na Bíblia, ele toma Jericó, depois ele tem o combate contra a cidade chamada Ai, depois vai para Gezer, Getur, até chegar no mar Mediterrâneo. Ele vai tomando aquelas terras e dividiu a terra no meio. Depois que ele dividiu a terra no meio, botou os acampamentos, ele impediu os contatos do norte para o sul, do sul para o norte, para que ele pudesse empreender as guerras e conseguir dominar as pessoas. Foram dividindo e colocando guardas. Então ele foi separando as pessoas para que ele pudesse dominar. Então essa é uma articulação bélica, essa é uma articulação de dividir as pessoas para dominá-las. Isso sempre tem acontecido em toda a história. Isso está previsto até no livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Então veja que o inimigo também trabalha dentro desses aspectos. E nós, desde a época da pós-reforma, nós também vemos encontrando muitos grupos sectários. Nós temos, por exemplo, os Quakers, os Menonitas e os Amish americanos. Esse grupo de pessoas, vamos concentrar agora nos Amish americanos, eles se dizem os verdadeiros seguidores do cristianismo, eles se dizem os verdadeiros guardadores da palavra de Deus, e eles abriram mão de qualquer tipo de novidade tecnológica. Eles vivem hoje como se vivia há 1000 anos atrás. Eles não usam o celular, não usam o telefone, e tudo que é tecnológico eles não usam. Vivem em comunidades afastadas e os seus grupos estão sectários, não podem se misturar com os outros. Parecido um pouco com os essênios. Este grupo ainda existe, alguns deles existem no Brasil também. Eles não são muito evidentes porque, como eles não odeiam tecnologia, então praticamente você não conhece muito sobre eles. Aí você vai me perguntar: pastor, por eles viverem assim, resguardado do restante da sociedade, abrindo mão de todas as tecnologias, abrindo mão de tudo que é novo, eles são pessoas que não pecam? Eu também pensei, de repente eles não pecam, porque não tem tanta coisa assim para distraí-los ou persuadi-los. E fui estudar um pouco sobre esse grupo e descobri que lá no meio deles existem os que fumam escondido, os que compram celular escondido, os que se prostituem, os que fazem assédio. Então os pecados estão patentes também, mesmo no grupo desse chamado grupo sectário. Não criticamos a sua forma de ser, que eles vivam assim,
mas isso é impotente para refrear o pecado e a força da carne. Agora, nós surgimos com outros ambientes, nós vamos passando e vamos ver o que deles tem em comum, além dessas coisas, que grupos sectários apresentam. Por exemplo, geralmente eles possuem um ar de santidade estereotipada. Eles julgam a santidade pelo que você está apresentando fisicamente. Corte de cabelo, não usa bijuteria, os vestidos, e essas coisas todas vão estereotipando o perfil da pessoa que, para o seu conceito, ela é santa, ela é uma pessoa pura. Então, geralmente, eles lidam com isso. São controladores ou manipuladores da vida dos membros. Ninguém pode casar fora da comunidade. Vocês têm que casar um com o outro, não pode sair daqui. E geralmente, eles mesmos escolhem as esposas para os homens. Alguns grupos são assim. Eles não unem ao corpo de Cristo, ou seja, não consideram os outros como cristãos. Não te cumprimenta porque não considera que você é um crente. Então, eles se separam entre si, se fecham entre si, acreditando que fazendo assim alcança o favor de Deus. Mas olha o que a minha Bíblia diz, que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, você que nos assiste pela internet, você pode fazer todo o esforço para se manter puro, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo ligado na cabeça que é Cristo, nada disso servirá para refrear os ímpetos pecadores e carnais que existem na sua mente e no seu coração. Nós vencemos pela força que vem do céu, pela força que vem de Cristo. Vivem isolados e geralmente dizem que somente eles cumprem o que a Bíblia diz e que os demais crentes estão todos desviados e pertencem a Satanás. Defendem doutrinas estranhas que não há fundamentação bíblica e quando são confrontados com a verdade, negam a verdade e procuram versículos isolados que corroboram com as suas teses. Se eu acredito em algo que a Bíblia está dizendo e estou equivocado, e alguém me mostra que eu estou equivocado, eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer que eu me equivoquei na interpretação e rapidamente retornar para Jesus e para a sua palavra. Amém, igreja? Deveríamos ser assim. Mas esses grupos não abrem mão daquilo que já defendem há tanto tempo e fizeram disso a marca das suas denominações. O segundo grupo que nós encontramos está no meio de nós mesmos, meus evangélicos, das igrejas ditas evangélicas, que é uma terminologia para todos aqueles que pregam o evangelho. E nós temos essas questões mais voltadas do pós-reforma. E nós temos essas questões de grupos que alguns dizem ser os calvinistas e aqueles que dizem ser os pentecostais. Criaram-se uma divisão, porque uns creem numa certa doutrina e julgam os outros porque não creem igual a eles. E depois o outro grupo dos pentecostais, que falha muito porque não gostam de ler Bíblia, nem todos, hoje graças a Deus a maioria já lê bastante as escrituras. Então há um confronto em que um diz que é o Espírito e o outro diz que é a letra. Porque a tese nossa de pentecostais é de que a letra mata e o Espírito vivifica, porém esse termo está sendo interpretado equivocadamente. O que Paulo está dizendo, ou o que o apóstolo está dizendo, é que a letra da lei ela mata, mas que a graça é do Espírito. É isso que ele está dizendo, andai pela graça e não pela lei, porque a lei é impotente para salvar o homem, e quem quiser viver pela lei, será julgado pela lei, que não pode salvar. Escuta os irmãos, como isso é interessante. Então nessa manhã a gente traz esse esclarecimento para a igreja, para a gente entender em que ambiente nós estamos vivendo, e como o inimigo tem usado vários ardis para nos dividir, para nos separar. Agora mesmo ouvindo aí, assistindo alguns vídeos, até parei de assistir porque estava ficando angustiado, de briga entre irmãos por causa de política, um irmão falando mal do outro, dividindo as igrejas, dividindo o povo de Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa complicada, os próprios crentes. A Bíblia diz, nos últimos dias,
Os irmãos se levantarão uns contra os outros, entregarão aos outros. Vivemos esses dias de disputa uns com os outros por causa de coisas simples e às vezes coisas perecíveis. E nós temos alguns grupos que condenam tudo que eles acreditam ser do homem, criticam tudo que eles acreditam que é do mundo. E o que acontece é que, olha bem para todos nós, veja a igreja uns 30 anos atrás ou 40 anos atrás, as igrejas evangélicas. Não pode tocar bateria na igreja, não pode tocar guitarra, é do mundo, só pode tocar teclado ou cantos gregorianos. E a igreja por muito tempo sofreu esse impacto. E a igreja que colocasse uma bateria, vai para o inferno, porque vocês botaram uma bateria para tocar na igreja. Vocês estão tocando com os instrumentos do mundo. Alguém conheceu esse tempo? Alguém daqui? Só eu que sou velhinho? Não, tem alguns irmãos aqui. Então, começou o embate de dizer que alguns aspectos denominacionais, algumas crenças pessoais, eram do mundo e não de Deus. E começou a misturar o que a Bíblia dizia e o que os homens estavam dizendo. Um certo grupo até mede o tamanho do cabelo da irmã para ver se ela cortou alguns centímetros, porque se o fizer ia ser disciplinada. Das bijuterias, do comprimento do vestido, das roupas que usava. Essa roupa aqui é de homem, essa aqui é de mulher. A minha esposa tem uma calça lá, mas não tem coragem de vestir não, porque só serve só para a mulher mesmo. Não sei como é que vai fazer para ver essas coisas aí. Mas vejam bem, e nós começamos a entrar nessa disputa, e isso trouxe um celeuma e marcas profundas na igreja, e nós fomos ficando cada vez mais divididos. Porque nós mesmos, entre nós, começamos a disputar quem era mais santo do que os outros. Porque um grupo não fazia isso e o outro fazia, aí aquele criticava esse, ficávamos perdendo energia e tempo criticando e reclamando do que um faz e o outro não faz. E o que acontece? Que depois de um certo tempo, para-se para pensar, e hoje dificilmente a gente não encontra uma igreja que não tenha os instrumentos musicais. Essa semana chegou um pastor e falou assim: pastor Pedro, me ajuda aí na minha igreja. Eu falei: o que foi que está pegando? Nós não temos músicos lá, o senhor pode emprestar músico seu para ajudar nós lá? Temos todos os instrumentos, mas não tem quem toca. A igreja está muito fraca. Aí eu chamei o pastor Elcio, vamos dar uma força assim. É uma família nossa, é um irmão nosso, nós vamos dar um jeito lá assim. E o que mais você precisa? Eu preciso de alguém para ajudar a pregar. Nós temos muitos pregadores, vamos ajudar lá também. Eu acho que a igreja tem que partir por esse naipe. E não ficar nos dividindo, mas encontrar pontos que possam nos unir, não que possam nos separar. Não é tempo de fazer muro, é tempo de fazer ponte. Amém, igreja? Diga para o teu irmão: não é tempo de fazer muro, é tempo de fazer pontes. Relacionamentos saudáveis, duradouros e permanentes. Glória a Deus. Aí nós verificamos que aquilo que a Bíblia omite, a igreja tem autoridade para discutir conforme aquilo que é moral, conforme aquilo que é ético, conforme com aquilo que condiz com as Escrituras, que não afeta e nem agride a santidade de Deus. A igreja tem essa autoridade de definir sobre isso. Aí nós vemos que entre nós havia, por exemplo, o problema do uso da bateria e da guitarra, porque eram coisas tocadas pelas pessoas do mundo. Mulheres não podiam subir e nem serem líderes. Tinha que usar a gravata. Houve um tempo lá nos Estados Unidos que a nossa igreja tinha que usar chapéu. E vocês sabiam que algumas igrejas nossas nos Estados Unidos e algumas da Reforma tinham fumódromo dentro da igreja? Porque as pessoas fumavam e lá podia fumar no cantinho do fumódromo da igreja. As pessoas bebiam álcool compulsivamente e não tinha impedimento para isso. Percebam, os irmãos, que isso era tolerado e não era tido como coisas difíceis. Depois veio o problema das tatuagens, dos piercing e muitas outras coisas que as pessoas colocam em seus corpos,
E nós dividimos mais ainda. Se você fez isso, você está vendendo tua alma para o diabo, está impregnando demônio na sua pele, não sei o quê. Um monte de discussão sobre isso. E nós fomos dividindo cada vez mais e criando mais e mais situações difíceis. Depois disso que determinados ritmos musicais não podiam ser tocados na igreja. O baião, o forró, o samba e essas coisas que são das culturas regionais, das tradições locais de um lugar e de um povo. Assim como acontece na África, na América Latina, os merengues e outros mais. E nós fomos fazendo essa divisão, porém o que era proibido aqui, ali era aceitável, por causa da cultura, dos costumes. E eu penso que Deus ficava olhando para nós e dizendo: meu Deus, meu povo endoidou. Estão sendo distraídos pelo inimigo e se fragmentando por coisas temporais. Depois vimos, além disso, que não se podia botar um telão na igreja, porque tinha imagem. Olha, irmãos, a dinâmica. E isso criava divisão. Não vou naquela igreja porque lá tem um telão, está passando imagem. Quantos de vocês sabem que nós um tempo não usávamos, até um dia desse, proibido usar celular nos cultos? Mas depois da pandemia parece que tudo mudou. Dificilmente fazemos um culto que não tem um celular gravando para o Instagram, ao vivo ali. O Instagram. Eu mesmo estou usando aqui um aparelho para me ajudar aqui, ó. Antigamente isso era proibido, isso era pecado. A tecnologia dentro da igreja, até as pessoas acostumaram que isso era uma coisa benéfica. Por exemplo, na pandemia foi fechada as igrejas, os pastores quase endoidaram, principalmente aqueles que não gostavam de celular, que proibiam o celular na igreja. Depois esse mesmo pastor era o primeiro que estava no culto com o seu celularzinho fazendo live, porque senão não tinha outro jeito de falar com o seu povo. E aquela possibilidade de que o culto gravado, enquanto nós temos uma audiência, algumas igrejas, isso eu vi um testemunho de um pastor, ele disse assim: a minha igreja tinha uma audiência apenas de 60 pessoas, mas depois que eu comecei a usar as lives ao vivo, eu já tinha um alcance de 600 pessoas, 60 na igreja e mais 540 me assistindo de algum lugar. Olha o alcance. Sabe o que acontece conosco? É que nós pegamos as coisas que Deus proporciona para o crescimento do Evangelho, para o bem do Evangelho e para a glória do teu nome, e nós dizemos que aquilo é do diabo. Nós estamos doando para o diabo uma coisa que Deus colocou para a igreja usufruir e a igreja fazer a sua obra. É assim que funciona. Aqui agora nós estamos com 4 câmeras ligadas, nós estamos ao vivo. Quantas pessoas estão nos assistindo? Mas nós só estamos aqui, mas há um grupo de pessoas lá fora. Sem essa tecnologia seria impossível fazer isso. Mas nós vencemos isso aí, e nós entendemos que tudo que Deus criou foi para a glória do seu nome, e precisa ser usado para louvor e honra do seu nome. O diabo pode até pegar alguém que tem um violão e consagrar aquele violão ao diabo, mas se aquela pessoa se converter, aquele violão vai ser reconsagrado a Jesus. É simples assim, irmãos, e Deus não fará exceção disso. Teve um tempo que jamais botaria pessoas para dançar na tribuna, fazer coreografia, como as meninas fizeram aqui ainda há pouco. Isso era tido como coisas do mundo dentro da igreja. Grupos de louvor como esse que nós tivemos cantando ainda há pouco, não existiam nas igrejas. Tinha que ser somente os hinos da harpa. Perceba como nós vamos dividindo, por falta de entendimento e sabedoria. E eu gostava muito de ler um livro de um cidadão chamado Ricardo Gondim. Hoje eu não leio material nenhum dele, não sei o que houve com ele, mas ele mudou muito a sua teologia. Mas ele escreveu um livro chamado Cutucando, aquilo que Deus permite, os homens proíbem. E eu achei interessante essa leitura, e comecei a ver que realmente nós homens criamos muitas regras para o impedimento da felicidade dos crentes. Jesus disse: vinde a mim vós cansados e sobrecarregados, e eu vos. Mas antigamente nós chegávamos na igreja, aceitava Jesus, e o pastor vinha com a relação de quase 2 metros de altura. Ó, irmão, a partir de hoje você não joga bola, você não usa short, você não usa isso, você não usa isso. O cara fala assim: meu Deus, tiraram o fardo do pecado e colocaram outro fardo mais pesado dentro da igreja. Não posso fazer mais nada. Um colega falou assim: vou nada, lá eles proíbem tudo, você não pode nem viver.
Não era assim? Sejam sinceros. E alguns grupos ainda são assim. E tem pessoas que se submetem a isso porque na cabeça deles, eu sou santo porque eu obedeço essas regras. Se você é santo porque obedece regras de homem, é uma consideração pessoal sua. Eu sou santo porque a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o Espírito Santo e porque Ele habita em mim, e é Ele quem me conduz em paz, em conquista, em triunfo e em vitória. É verdade que eu vou expressar exteriormente aquilo que eu sou por dentro. A maneira que você veste diz quem é você por dentro. É verdade que eu preciso ter discernimento de como me vestir em cada lugar. A gente não vem para a igreja de qualquer jeito, porque nós vamos para a casa de Deus adorar o Senhor, é verdade? Tem roupas que você usa que é para jogar futebol, tem roupas que você usa que é para ir para a praia, tem roupas que você usa que é para fazer caminhada no calçadão, tem roupas que você usa para ir para a academia, mas para a igreja tem a roupa certa. E você tem esse discernimento. Você não vem de qualquer jeito, é verdade ou não? Isso praticamente está intrínseco na sua mente, você já tem essa sabedoria. Você não vai de qualquer maneira, você não vai desonrar os irmãos por causa do ambiente. Então veja os irmãos que tudo isso causou perseguição, causou divisão, fragmentou, causou crítica, e muita gente se afastou do evangelho por conta disso. Conheci uma pessoa desviada há 22 anos, o que foi que se fez? O pastor me expulsou da igreja porque eu cortei o cabelo. Mas ele nem perguntou por que eu cortei, que eu estava com uma doença no couro cabeludo e eu tinha que cortar o cabelo, mas ele não perguntou, só foi lá. Vocês viram como é cego essas coisas? É muito doido esse negócio? A pessoa depois fica marcada para o resto das suas vidas. E quem adotasse isso estava a serviço de Satanás. E houve muita gente inocente que padeceu por conta dessas coisas. Hoje nada mais disso nos preocupa, porque para mim não importa como a pessoa vai entrar na igreja. Se ela ainda não conhece Jesus, Jesus diz, vinde como estáis, mas depois de passar pela cruz, a vida dela vai mudar, ela vai ser transformada. Quem fuma vai deixar de fumar, quem bebe vai deixar de beber bebida alcoólica, quem prostituía vai deixar de prostituir, quem vendia droga vai deixar de vender droga, quem era preguiçoso vai ficar trabalhador, quem era adulto vai largar a amante e vai ficar com a esposa dele, vai curar o seu lar. É assim que faz. Ele vem do jeito que tiver, mas depois ele vai mudar a vida dele. E quem construiu tatuagem, botou pinça e consagrou o diabo, não tem como tirar mais. Mas eu estou proclamando uma vitória para a sua vida. Eu vou ungir o seu corpo e essas tatuagens não vão fazer nenhum efeito negativo no seu corpo. Talvez no momento de ignorância, no momento de algum movimento, você fez essa loucura. Mas a partir de agora você consagra a tua vida a Deus. E eu descobri um negócio meio complicado. Diz que o cara falou assim, pastor, você não sabe da maior. O que foi? Os caras lá do IML, aqueles caras que faz... Tem cara que está arrancando a pele dos caras para vender, rapaz. Quanto mais tatuagem, fica mais bonito. Eles arrancam as peles, os caras não veem mesmo, vai botar uma roupa lá no caixão, só vê o rosto. Estão arrancando e vendendo para magia negra e para não sei o quê. Eu falei, meu Deus, tem gente que faz até abajur com pele de gente. Eu falei, meu Deus, onde nós chegamos? Já estou vendo gente desesperada aí porque fez uma tatuagem, não sabe o que vai ser. Gente, fica tranquilo, fica tranquilo. Hoje é o dia da sua redenção. Deus não está te condenando porque você fez isso. Mas não faz mais não. Para aí. Tem uns que estão andando parecendo um pé de árvore. A gente não sabe se é um homem ou se é uma árvore que está vindo ali. Gente, não estou condenando. Consagra o teu corpo e a tua pele a Jesus hoje, amém? E vai dar tudo certo. Nós não temos nenhum preconceito contra isso. Amamos esses irmãos, amamos essas pessoas, e está tudo bem, e está tudo certo. Agora vejam outra coisa. Aí as pessoas geralmente fazem isso porque nós herdamos certos preconceitos. Nós herdamos certos preconceitos e muitos de nós somos supersticiosos. Eu não passo debaixo de uma escada. Eu também não passo, porque eu tenho medo de cair alguma coisa na minha cabeça. Vai que o cara está com a lata de tinta lá e cai em mim. Eu não... Ixi, passou um gato preto ali na estrada. Ih, hoje é sexta-feira 13. Meu Deus. E o que mais que tem de superstição que as pessoas vão levando a sério? Tem um monte de coisa aí. E que você está fazendo isso ainda. Então significa que ainda é
supersticioso. Então vejam os irmãos que a nossa vida a gente carrega várias heranças e elas vão aparecendo no caminho e às vezes a gente traz até para a igreja. Algumas culturas, alguns costumes, algumas coisas. E eu estava vendo uma família muçulmana, bem daqueles praticantes, e aí ele comprou um carro. Ele comprou o carro, o garotinho chegou lá, acendeu um fogo, colocou umas brasas, uma palhinha para sair fumaça, aí botou numa pazinha, foi lá e jogou dentro do carro. E eu falei, alguma superstição tem ali, o que é isso? Alguma crendice, alguma coisa que está fazendo ali, passando fumaça para espantar algum espírito mal, alguma coisa, que nós quando compramos um carro, nós ungimos e consagramos a glória de Deus, é ou não? Esse carro é para a tua glória, Senhor, não deixa ele dar prejuízo para nós não. Não deixa ele ficar quebrando o tempo todo e tal, e nós não vamos orando assim, esse carro é teu, é para a tua glória, para a tua honra. E aí, esse lá consagrou, não sei o que era aquilo, eu falei, meu Deus, eu perguntei à minha esposa, o que será aquilo ali? Eu também não sei não, pode ser alguma outra coisa aí. Agora deixa eu falar para os irmãos, esquecendo todos esses apetrechos que vão agregando e vão colocando peso, tem gente que está arrastando assim um peso, né? Porque é tanta coisa que coloca para a gente obedecer, tanta regra que fala, tanta acusação, tanta crítica, que a gente fica preocupado sem saber o que fazer, não é verdade? Meu Deus do céu, olha só, é mesmo, olha isso aqui. Deixa eu dizer para vocês, a igreja verdadeira é aquela que tem o Espírito Santo habitando nela, que é você, tem o seu nome escrito no livro da vida, e contra você a morte não prevalecerá. A igreja que vai ser arrebatada, ela é pura, ela é virgem, ela é santa, ela é imaculada, e ela vai morar no céu. Quem é essa igreja? É você e é eu. Quem é essa igreja? É você e é eu. Deus não habita em casa feita por mãos humanas, mas Ele tabernaculou em nós, feita por Ele. Ele habita em mim e Ele habita em você. Portanto, meus amados irmãos, não fiquem preocupados com os acessórios que a igreja usa, porque os acessórios não vão subir. Esse púlpito não vai subir no arrebatamento, esse negócio aqui não sobe, esse altar não sobe para o arrebatamento, esses bancos não sobem, essa parede branca não sobe, essa parede preta não sobe, a bateria não sobe, a guitarra não sobe, aqueles instrumentos não sobem. Quem vai subir é você, o crente lavado, remido no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Fique em pé, igreja. Glória a Deus. Quero concluir essa palavra, que deu vontade de pregar até mais, mas estou preocupado com o festival de sorvete. Já estou aqui limpando para comer sorvete. Gente, eu quero concluir com essa palavra do apóstolo Paulo. A própria palavra do apóstolo Paulo, continuando o versículo que nós lemos, que ele estava perturbado porque um monte de gente estava aí preocupado com as coisas. Eu não como carne de porco, eu não como isso, eu não bebo Coca-Cola, tem que guardar o sábado, tem que usar o véu da igreja, e tem não sei o que, só 144 mil vai ser salvo, não tem esse negócio de pastor, não pode dar o dízimo. É tanta perturbação de má interpretação, que a gente fica doido para saber quem é que é certo e quem está errado. E eu vou dizer, seja todo homem mentiroso, e somente Deus verdadeiro. É assim que funciona. A régua da nossa fé é as escrituras sagradas. Fora disso, pode desconsiderar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, aqui Colossenses capítulo 2, versos 20 ao 23, e vamos encerrar para orar. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês submetem as regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Meditem claramente sobre essa palavra à tarde, mastiga ela, toma sorvete e vai comer essa palavra para poder fazer uma digestão boa, que vai ser bênção. É simples o evangelho, amém, irmãos? Diga para o teu vizinho, o evangelho é simples. É nós que complicamos. Sim, o evangelho é simples, somos nós que complicamos. Amados irmãos, eu vou pedir aos pastores que estão presentes que subam aqui ao altar comigo. Por gentileza, bem rapidamente façam isso, os evangelistas. Os diáconos que estiverem presentes, eu vou pedir que se coloquem aqui à frente do altar, por gentileza. Vamos aproveitar que nós estamos encerrando a campanha de 7 dias de jejum e oração, e nós vamos orar. Nós vamos consagrar essa casa novamente a Deus, amém? Nós vamos... Os diáconos podem ficar todos aqui, os evangelistas e pastores comigo, espalhados aqui. Vocês podem se espalhar, tocar nos instrumentos, tocar nos tocadores, pode tocar na bateria, um lá naquele cantinho, não tem problema. E vocês, diáconos, vão estender a mão sobre a igreja, amém? Estamos encerrando a campanha, correto? 7 dias de jejum e oração para Deus fazer grande obra, quebrar o espírito de opressão, o espírito de enfermidade, de malignidade que luta contra a igreja. Segura na mão do teu irmão que está do teu lado aí. E nós vamos juntos orar. Primeiro nós vamos repreender todo o mal, e depois vamos pedir perdão, e depois vamos consagrar, amém? Amado e querido Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Nós queremos repreender toda a herança maldita lançada sobre este lugar, sobre este altar, sobre esta igreja, sobre esta comunidade, pelas pessoas que já subiram aqui com as vidas contaminadas, cheias de mentira, de engano, de adultério, de fornicação, de vícios, e contaminaram a casa do Senhor. Perdoa os pecados dessas pessoas, perdoa, nós te pedimos, aqueles que cometeram erros, aqueles que fizeram coisas ruins, aqueles que agrediram a tua santidade, aqueles que agrediram o Senhor, aqueles que ofenderam a tua moral e a tua santidade celestial. Perdoa, Senhor, lava com o sangue precioso de Jesus, lava-nos com o sangue precioso do teu Filho, que foi ali derramado na cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados, Senhor, aqueles que nós fazemos diariamente, mentindo, enganando, errando. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós estamos hoje arrependidos, Senhor, porque por mais que nos esforçamos, não temos conseguido vencer a nós mesmos. Ainda tem pensamentos perturbadores, ainda temos sentimentos duvidosos. Pai, nesta manhã, nós queremos entregar nossas vidas a Ti. Nós queremos dizer, perdoa a culpa do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa iniquidade, Senhor. Que Satanás seja maniatado, e que as correntes, as cadeias que ele lançou sobre este lugar, sejam despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus. Sejam despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que as garras deles caiam por terra. O espírito de opressão, de tristeza, de angústia, que tem impedido a igreja de crescer, de avançar, que tem tentado frear a vida dos irmãos, colocando tristeza, colocando frieza e fraqueza espiritual, em nome de Jesus, seja repreendido nessa manhã. Pai amado e Pai querido, nós consagramos essa casa à Tua glória, nós consagramos esses instrumentos, tudo que tem aqui dentro é para louvor e glória do Teu nome, é para o bem da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus servos. Tudo isso é consagrado a Ti, tudo isso é para a Tua honra e Tua glória, e assim nós consagramos, nós abençoamos todos esses instrumentos, todos esses equipamentos, esse telão, esse altar, esses bancos, esses televisores, essas câmeras, esses microfones, todos esses equipamentos nós consagramos a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor com toda a sua energia, com toda a sua alegria. Adore, adore, louva, mistura com glória a Deus e aleluia. Vamos voltar para o nosso